Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Falando de Saúde. Sem precisar de qualquer pesquisa científica, é fácil apontar alguns dos inúmeros benefícios de ter um animal de estimação ou mesmo de estar próximo a eles. Vale dizer que é preciso gostar de animais. No entanto, o que poucos sabem é que os bichos também podem ser protagonistas de terapias de reabilitação de pessoas com deficiência ou idosos. Instituições e profissionais que trabalham com esse tipo de terapia relatam excelentes resultados. Uma das terapias que faz uso de animais é a ecoterapia, que, como o próprio nome diz, trabalha com cavalos. Ela une técnicas de equitação, atividades equestres, com a finalidade de reabilitar e educar pessoas com deficiência. Hoje, para falar mais sobre ecoterapia e nos explicar como é que funciona, é que eu recebo a fisioterapeuta Heloíse Egler, tá certo? Certo. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. A descrição foi linda, mas vamos à prática. Sim. O que é ecoterapia? Uma terapia de cavalo? Uma terapia realizada com o cavalo, Tá. onde o cavalo é o nosso maior equipamento, digamos assim. A gente utiliza do movimento tridimensional que ele tem para a gente estar tratando e reabilitando pessoas com deficiência, tanto na área de educação quanto na área da saúde. Tá. A primeira pergunta que eu vou te fazer é assim: a ecoterapia é indicada para quais patologias? Quem deve fazer? Olha, hoje são inúmeras patologias, né? As que a gente mais percebe e vê com mais facilidade são nas crianças com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com algumas patologias genéticas, mas a gente também utiliza para crianças com hiperatividade, crianças com síndrome de Asperger, com autismo, pessoas de mais idade que tiveram AVE, que tiveram traumatismo craniano. Então, são inúmeras as patologias onde a gente pode estar tratando com a ecoterapia. Tá. Eu acredito que antes da pessoa começar a praticar a ecoterapia, é praticar que fala? Isso, porque são praticantes de ecoterapia. Tá. Ela deve passar por uma avaliação. Sim. Como é feita essa avaliação? Quem faz essa avaliação? Então, essa pessoa tem que vir com uma prescrição médica, né, até o centro de ecoterapia, ou até onde ela foi atendida, e daí ela deve passar por uma avaliação da fisioterapia e da psicologia. Através dessa avaliação é que vai dar se essa pessoa é indicada ou contraindicada para a ecoterapia. Porque tem alguns casos que são contraindicados para a ecoterapia. Então, tem pessoas que não podem fazer? Isso, exatamente. Que casos são esses? Alguns casos como uma luxação de quadril, né, onde o osso sai um pouquinho para fora o osso da perna, sai para fora do osso do quadril. Uma escoliose com um grau acentuado. Uma pessoa que tenha tido uma artrodese, que é uma fixação na coluna, ou pessoas que tenham a epilepsia, a epilepsia não esteja controlada, certo, também é contraindicada, porque ela pode ter, né, uma crise convulsiva em cima do cavalo, então também é contraindicado. Alguns casos extremos de pessoas que sejam muito agressivas, também a gente não é contraindicado para a ecoterapia. Tá. Quais os principais ganhos que você percebe que o praticante adquire em uma sessão, por exemplo? Tá. Então, assim, dentro da ecoterapia existem 4 programas. Né? Então, o primeiro programa que é de reabilitação ou hipoterapia, que é onde é mais voltado para o ganho motor, crianças ou pessoas que têm problemas motores. O segundo programa é educação e reeducação, que é para crianças com déficit de atenção, hiperatividade, patologias psicológicas. E o terceiro e o quarto programa que é esportivo e pré-esportivo. Então, depende de cada programa que essa criança, esse praticante esteja inserido, o ganho dela, né? Tá, vamos por Na partes. minha área. Tá, qual é a sua? A minha área, eu sou fisioterapeuta, então é na área motora, na área de reabilitação. Então, a primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é o equilíbrio e a postura. Né? Então, hoje já existem trabalhos que a partir de 16 semanas os ganhos são muito benéficos. 16 semanas porque é uma sessão por semana. Tá. Né? Então, quando você fala ganhos motores, você está falando o quê? Em a criança ou o jovem conseguir se equilibrar? Exatamente, em cima do cavalo, né? Então, claro que depende de cada patologia, depende da idade
com que esse praticante chegue até a ecoterapia. Hoje, já fazem 6 anos que eu trabalho com ecoterapia, a experiência também fala pra gente algumas coisas e a gente vai estudando, vai se aprofundando. A gente vê que quando a gente trata crianças, principalmente que são mais novas, a gente utiliza da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro em se reorganizar e está fazendo a função do que aquela parte lesionada não faz. Então, crianças, quando são mais novas, essa reorganização é mais fácil e a gente consegue um ganho maior. Não que em crianças que sejam mais velhas a gente não vai ter, porque a neuroplasticidade vai até o final da vida. Certo. Mas a gente já percebeu isso, que quanto mais jovem, melhor. Exato. Tá, Heloísa, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos aqui falando de ecoterapia, dos benefícios, de onde se aplica, mas aí as pessoas de casa podem estar curiosas em saber aonde é, né? Sim. Porque se mexe com cavalos, são animais grandes, de grande porte. É preciso um espaço para isso. Aonde você atende? Então, nós temos hoje um centro de ecoterapia com 2 extensões, digamos assim, né? Uma é em Ponta Grossa, atrás do centro de eventos, dentro do centro agropecuário, né, lá na Santa Terezinha. E a outra extensão é em Carambeí, né, onde a gente tem a parceria de um Aras, que cede o espaço para a gente, que é uns 3, 4 quilômetros ali para frente do Museu Histórico em Carambeí. Tá. Quando você fala cede espaço, o Aras empresta o espaço? Exatamente, para a gente estar podendo trabalhar. Atender as crianças e as pessoas que necessitam da ecoterapia. Nossa, que legal, né? Vamos parabenizar aqui. Isso. É o Aras da Silvia. Isso. Como é o sobrenome da Silvia? Silvia de Gueus. Silvia de Gueus. Eu quero aqui dar parabéns para ela por essa iniciativa, porque assim, é importante vocês terem essa estrutura toda, principalmente quando se tem uma doação. Sim, de um espaço, ela doa o espaço, ela doa os animais, alguma parte do material, né? Então, que é uma parte cara, a gente sabe, porque é um animal de grande porte, como você disse, que tem uma alimentação, que tem um custo, tem veterinário, então é um animal caro, então ela doa essa grande parte para a gente e nos ajuda muito para poder exercer o trabalho. Nossa, muito, muito legal mesmo, né? Parabéns, o endereço do Aras está no seu vídeo. Se você, inclusive, quiser fazer alguma doação, quiser participar de alguma maneira, fique à vontade, telefone para poder contribuir, né? Mas dentro do Aras, dentro da ecoterapia, não tem só a fisioterapeuta. Você falou que tem psicólogo, quem mais trabalha Psicólogo, pedagogo, educador físico. Hoje no nosso centro a gente não tem fonoaudiólogo, mas pode estar trabalhando. Terapeuta ocupacional também pode estar trabalhando com ecoterapia, né? Na verdade a gente trabalha a criança como um todo, o praticante como um todo, não só a parte em que está lesionada ou foi lesionada. Então, por isso a participação de uma equipe multidisciplinar nesse atendimento. Vários profissionais diferentes. Você falou de 2 centros de ecoterapia. O de Carambeí, que é no Aras HS. E aqui em Ponta Grossa, dentro do centro agropecuário. Tá. Como é que funciona? São independentes? Não. Quem mantém isso? Além então, na verdade, assim, da doação? Do centro de Ponta Grossa, na verdade é um centro só. Em Carambeí é uma extensão. Certo. Mas quem mantém o de Ponta Grossa é a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. A gente tem um convênio com a ABQM, que é a Associação Brasileira de Quarto de Milha. A gente está para fechar mais um convênio com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Né, então, para atender um número maior de crianças também. E a gente tem, hoje temos tratamento particular também. Ah, tá. Então as pessoas que estão nos assistindo, porque eu sei que vocês fazem muito atendimento também a pessoas carentes, né? Isso. Quando a pessoa não consegue pagar. Exatamente, que é o convênio com a prefeitura. Né, e esse convênio foi reduziu um pouco o número de praticantes. Né, a gente tem uma lista de espera bem grande. E cada criança fica 2 anos no centro, então demora um pouquinho até abrir novamente. Claro que depende de cada caso. Tem praticantes que saem um pouco antes, a melhora é muito boa, ou pessoas que se mudam, então a gente abre essas vagas. Mas em média é 2 anos para abrir cada vaga. Entendi. E as pessoas que estão nos assistindo e têm recurso podem procurar uma das 2 unidades. Exatamente, para tratamento particular. Para tratamento, tá. E em Carambeí, quem mantém é a Prefeitura de Carambeí. Nossa, que legal isso, né? Aproveitar aqui e mandar um abraço aos prefeitos que
proporcionam, né, que a ecoterapia funcione. E principalmente hoje aqui, a Silvia Degueus, que é uma das mentoras aí dessa extensão lá na cidade de Carambeí, né? Com certeza. Olha, eu estou conversando aqui com a fisioterapeuta Heloíse Egler e nós estamos falando sobre ecoterapia. Nós vamos para o intervalo, será breve, e já voltamos com mais perguntas, tá bom? Falando de Saúde está retornando e hoje o nosso assunto é ecoterapia. Para falar mais sobre essa atividade, sobre essa aula, sobre essas sessões, eu estou conversando aqui com a fisioterapeuta Heloíse Egler. Antes, deixa eu só fazer uma correção, que nós agradecemos aqui a Silvia, na verdade é Silvia Degueus Colgate, né? Isso. Depois a gente não fala o nome dos maridos, eles ficam bravos com a gente. É verdade. Então, parabéns a Silvia, a toda a família, né? Haroldo. Ao seu Haroldo, que proporciona essa estrutura toda a essa extensão lá na cidade de Carambeí. Mas vamos lá, que eu tenho muita pergunta para te fazer sobre a ecoterapia. Você falou de cavalos, né? Tem que ter um cavalo específico? Então, na verdade, não precisa ter um cavalo específico, Uma raça específica. Mas a gente precisa de algumas coisas que sejam específicas, digamos assim. Por exemplo? Um cavalo que tenha um bom temperamento, né? Que já não seja um cavalo muito novo, que seja um cavalo um pouco de mais idade, que já está um cavalo mais calmo. Em alguns centros de ecoterapia não se usa a égua, por conta do cio. Né? Quando ela entra no cio, ela muda um pouco o temperamento. Nós aqui no nosso centro a gente usa a égua, não tivemos nunca problemas, né? Já são umas éguas com uma idade mais avançada, então a gente não teve problemas. O andar desse cavalo também, né? Tem que ser um andar específico, esse cavalo precisa transpistar, antepistar ou sobrepistar, de preferência que ele transpiste para que ele gere um movimento melhor para quem está em cima. Traduzindo isso para a gente é o quê, mais ou menos? Então, assim, a pata, quando ele pisa com o pé, com a mão, que é a da frente, os anteriores, a pata de trás ou tem que pisar em cima, ou na frente, ou atrás. Tá, né? É como se fosse um tipo de passada. Isso, um tipo de passada. Como se ele é semelhante ao engatinhar do bebê. Se você for pensar, né? Primeiro esquerdo, depois direito e esquerdo, exatamente. E essa passada é muito importante para a gente durante o atendimento também, por conta do tônus da criança. O tônus é o estado de tensão do músculo, né? E tem crianças que têm esse estado de tensão aumentado ou diminuído por conta da patologia. Então, essa passada do cavalo vai nos proporcionar ou a aumentar esse tônus ou a diminuir esse tônus. Entendi. Depende do objetivo do terapeuta. Né? E a mesma coisa para crianças com hiperatividade. Um cavalo que tenha, às vezes a gente usa um choque psicológico, digamos assim, né, entre aspas. Um cavalo que tenha uma passada mais rápida, coloca essa criança em cima e ela vai ficar, mas por que ele está andando tão rápido? Eu não gosto que ele ande assim. Aí a gente começa a comparar, mas quando com a hiperatividade dessa criança. Entendi. Ou a gente faz ao contrário também. Tá, né? Você falou que o animal sendo bem treinado, tendo um comportamento... o comportamento, a altura de cernelha desse animal também é muito importante para nós. A cernelha é ali onde inicia o pescoço do animal, então tem que ter uma altura. No nosso centro, a maioria dos terapeutas tem uma baixa estatura, então a gente não pode ter cavalos muito altos. Porque também, senão, prejudica o terapeuta, né? Porque tem que ficar naquela posição, segurando a criança. As pessoas de casa estão podendo observar algumas fotos, né? Sim. E por proteção aos pacientes, é claro que tem um mosaico no rostinho deles, mas é para vocês terem uma ideia como é que funciona. Então, o terapeuta fica em pé ao lado do paciente em cima do cavalo. A cela tem que ser especial ou uma cela comum? Depende. A gente pode até estar modificando essa cela, adaptando essa cela para a criança. Aí entra o papel do terapeuta ocupacional também no centro, quando tem, que ele pode estar fazendo bastante adaptações nessa cela, ou na manta, que a gente utiliza muito. Depende muito do objetivo que o terapeuta quer com essa criança. Então ele pode usar só uma manta, um cilhão com uma alça, um cilhão com alça dupla, ou uma cela. Então depende muito do objetivo que ele quer e da evolução dessa criança também, né? Porque de repente essa criança começa a evoluir, começa a guiar seu cavalo sozinha, então a gente vai passar para a cela e vai deixar a manta de lado. Tá. Heloíse, eu já vi até em algumas fotos, não sei se ilustrativas ou não,
crianças fazendo terapia direto no pelo. Isso é possível Isso também? é possível também. Crianças com déficit de integração sensorial, né? Não pode pegar, não gosta de encostar, então a gente proposital faz isso. um trabalho proposital. Tá. Vamos lá. Quanto tempo dura uma sessão? Você falou que as crianças devem ficar até 2 anos, né? Mas quanto dura uma sessão? Em média, meia hora, 30 minutos. Essa sessão, por que 30 minutos, né? Porque ela se torna, às vezes, cansativa. Dependendo da patologia, a criança tem uma fadiga muito grande em meia hora, apenas meia hora, né? Porque o cavalo manda, em média, nessa meia hora, 6.000 estímulos para a criança que está em cima. Então, dependendo da patologia, se for uma patologia, uma distrofia, que essa criança já tenha um gasto energético grande, no animal ela gasta mais ainda, então a gente às vezes reduz um pouco esse tempo. As crianças que estão entrando em fase de adaptação, estimulação precoce, também a gente faz às vezes de 15 a 20 minutos até que essa criança vá se adaptando ao movimento do cavalo. Tá. Já aconteceu com você da criança chegar lá e entrar em pânico, não querer chegar perto do cavalo? Já. Eu tive um um rapaz de 20 e poucos anos, e é engraçado porque o déficit dele era um déficit auditivo e com baixa visão. Mas eu levei, eu acho que uns 3 meses para ele montar no cavalo. Primeiro dia ele saiu correndo. É medo que eles sentem? Medo, ele colocava a mão na baia, tirava a mão, e daí a gente foi tentando, aos poucos, devagar, e conseguiu fazer com que ele montasse. E deve acontecer também o contrário, crianças que chegam lá se apaixonam pelos animais e não querem sair de cima. O vínculo é muito grande, né? O vínculo com a gente se transforma através do animal, né? É um animal que cativa, é um animal grande, em porte, é bonito, né? E através do animal a gente consegue esse vínculo. Eu tive um exemplo também de um menino, não era meu praticante, era da psicóloga, mas ele simplesmente não foi mais porque a eguinha que ele estava morreu. E a gente nem contou que morreu, a gente contou que foi embora e tal, mas ele não foi mais. Ele pegou amor pelo animal. Ele não participou mais por conta desse vínculo mesmo. Né? Você falou, e eu lembrei agora também, eu já vi muitas situações onde aparece a criança alimentando o cavalo, escovando o cavalo. Isso. Então a terapia não é somente em cima do cavalo? Não é só em cima do cavalo. A gente diz que a terapia é com o cavalo, não importa o que esteja fazendo. Né? A gente trabalha muito, principalmente nós que somos fisioterapeutas, trabalha bastante com escovação, para trabalhar coordenação, a gente limpa, rasqueia os pés do cavalo, o casco e tal, para trabalhar bastante essa parte. E eles participam? Nossa, eles adoram. As aulas são individuais? São, às vezes. Em algumas patologias pode-se formar grupos, tanto na área psicológica quanto na área pedagógica. Pedagógica. Eu falei errado, né? Não é aula, né? É sessão. Sessão, isso. Porque a aula é quando vai fazer praticar, né? Isso. Não para terapia. É uma sessão para terapia. Tá. Outra pergunta que eu quero te fazer, a gente falou de crianças, de jovens, depois vamos falar de idosos. Que idade? Tem uma idade mínima que a criança possa começar a fazer? Então, hoje, alguns artigos, grande número de artigos científicos já fala em 1 ano e 8 meses. 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses. Bem pequenininho já pode começar. Bem pequenininho. Então, quando eu fiz um curso a primeira vez, era 3 anos, né, por conta da formação óssea. Depois eu já participei de vários simpósios onde médicos, neurologistas já afirmam que a partir de 1 ano e meio você já pode estar fazendo a terapia com o cavalo. E como você comentou anteriormente, eu acredito que quanto mais cedo, mais rápido esse estímulo, né? A resposta, sim. Você falou de toda essa equipe multidisciplinar que trabalha com patologias diversas. Enquanto eu lia para poder te entrevistar, eu vi que em uma sessão só é possível despertar várias... como é que eu vou usar esse termo? Por exemplo, é possível trabalhar noção de espaço, cor, equilíbrio. Como é que vocês organizam tudo isso? Como é que você consegue dividir o que é que cada paciente vai trabalhar, de acordo com a necessidade, é claro, num dia? Porque é impossível uma coisa só com tanto a porque o contexto é muito grande, né? O ambiente, na verdade, proporciona tudo isso. Por exemplo, a gente está trabalhando, de repente tem uma coruja, então você acaba aproveitando aquilo. Claro que tudo depende da avaliação dessa criança inicial. Quais são os objetivos que você visa com esse praticante, né? E a evolução também desse praticante vai te mostrando, né? Porque a gente tem um prontuário,
temos fichas onde a gente vai anotando toda a evolução que foi feita numa sessão, o que vai ser feito na outra, e diante disso você vai tendo o que você vai trabalhar naquele dia. Mas às vezes o planejamento nosso, como é diferente de você estar numa clínica de fisioterapia, digamos, ou de fono, ou psico, é um ambiente externo, onde você utiliza o barulho da chuva para uma integração sensorial. Então, dependendo daquele dia, às vezes você planeja de um jeito e a criança está de outro, o praticante está de outro, e você acaba indo por essa vertente que você consegue chegar no teu objetivo do mesmo jeito. Vocês vão adaptando de acordo com a necessidade, com o clima favorece. Exatamente. Você falou em clima, é aberto, né? Se chover, continua ou não? Continua. Aqui no Centro de Ecoterapia de Ponta Grossa a gente tem a pista coberta, né? O nosso desejo é ampliar essa pista, aumentar, então a gente está nesse trabalho agora. Em Carambeí a gente não tem pista coberta, mas daí a gente tem o trabalho nas baias, né? Então daí a gente vai para lá, vai escovar o cavalo, vai interagir com o cavalo, vai dar a cenoura, vai dar continuidade, mas de outra maneira. De outra maneira. Tá. Tem uma pergunta que eu tenho que te fazer, que fique à vontade se você não quiser responder, mas você falou que existem várias crianças diferentes e patologias diferentes. Por exemplo, você pega uma criança hiperativa e não consegue segurar ela em cima do cavalo, não para, e ela cai. Como é que funciona isso? Então, nós temos treinamentos de retirada de emergência dessa criança de cima do cavalo, né? Isso já é feito nos cursos e nós, no nosso centro, sempre a gente está fazendo. A gente utiliza cap de segurança nessas crianças e até hoje, graças a Deus, não aconteceu nenhum acidente, porque se a gente vê, a gente ali você tem que estar ligada 24 horas, digamos assim, no atendimento, olhando tudo em volta, né? Porque um plástico que se mexa, o cavalo pode se assustar também. Por isso, o temperamento do cavalo. Tem que ser né? dócil. Tem que ser dócil, tem que ser... Então, se você vê que aquilo vai ocasionar um acidente, você tem que tirar a criança de cima do cavalo antes que aconteça. Tá. Por isso que eu também te falei da altura da cernelha do cavalo. Se for um cavalo muito alto, eu, por exemplo, não... Então, a gente antecipa isso e para que não aconteça. Mas as crianças ficam soltas em cima do cavalo, elas não são amarradas ao cavalo. Não. Somente o apoio do profissional ao lado segurando o tempo inteiro. Ou do estribo, mínimo, né? Tá. Ela fica à vontade para aprender. Exatamente. Eu acredito que deve acontecer muito também de crianças, como você falou, se apaixonarem ou pelo animal ou pela prática de montar, né? Sim. E tem como essas pessoas darem continuidade depois? Isso. Aí entra os dois últimos programas, que são o pré-esportivo e o esportivo. Né? Então, tem crianças que amam, né? E querem continuar. Ah, deu os 2 anos, mas eu quero continuar. Então, nós temos casos onde eles vão para o pré-esportivo, né? Ou seja, já tem autonomia para estar guiando o cavalo, consegue estar guiando o cavalo, passando por alguns obstáculos, então a gente começa a treinar essa criança para o esportivo. Hoje a modalidade em que o Centro de Ecoterapia, o nosso Centro de Ecoterapia participa é do Enduro. Então o Enduro para Equestre, já fazem 3 anos que a gente participa. Então a gente tem uma equipe do Enduro e a gente viaja fora de Ponta Grossa para eles participarem e eles já estão colecionando troféus e medalhas, assim. Então, são crianças e adultos que estão envolvidos. A gente tem crianças com paralisia cerebral que fazem 20 quilômetros a cavalo no galope. Nossa, dentro da prova do Enduro, né? Temos a Claudiane, que é de Curitiba, que é grande incentivadora. Foi ela que nos procurou até para a gente começar esse trabalho. A gente começou sem meio que vamos ver e acabou dando certo. E hoje a gente participa de todas as etapas no ano. Que legal, né, gente? Ó, eu tô conversando aqui com a fisioterapeuta Heloíse e hoje o papo é ecoterapia. Mas eu tenho mais perguntas para fazer sobre os idosos, se eles podem, devem, em que condições, para quê? Daqui a pouquinho, daqui 2 minutos, a gente já volta. Estamos retornando e hoje, falando de saúde, bate um papo com a fisioterapeuta Heloíse Edler sobre ecoterapia. Nós estávamos falando sobre movimentos do cavalo e você falou sobre movimento tridimensional. Você explica um pouquinho para a gente o que é isso? Sim, esse movimento é a pessoa que está em cima do cavalo, né? É um movimento que o cavalo faz e a pessoa vai fazer junto com o cavalo e é isso que vai estar mandando
através de vias eferentes e aferentes, a informação para o cérebro, opa, alguma coisa está acontecendo. Né? Então é o movimento que o cavalo faz para cima e para baixo, para frente e para trás, e para um lado e para o outro, quando ele está andando. Mas esse movimento é feito tudo de uma vez só. Né? Então a gente, se fosse fazer, a gente ia fazer todo separado. Né? Então enquanto você está em cima do cavalo, ele faz o movimento todo num momento só. Então esse é o movimento tridimensional. Tá, isso faz com que o paciente faça essa movimentação toda involuntariamente, exatamente. É isso? E daí por conta disso o cérebro diz, opa, mas alguma coisa que não acontecia está acontecendo e eu tenho que mandar a resposta. Qual que é a resposta? A resposta é força no músculo, para ele se, né, firmar em cima do cavalo. Eu tenho que ter equilíbrio para que eu não caia de cima desse lugar. Eu tenho que ter postura. Então essas são as respostas. Eu tenho que diminuir o tônus para eu me adaptar a essa postura que eu preciso. Então é essa resposta que o cérebro vai dando. Entendi. Comando. E é isso que define esse movimento tridimensional do cavalo. Isso. Tá. A gente falou muito sobre criança e adolescente, agora eu queria mudar um pouquinho e falar sobre idoso. Você falou que uma das patologias que a ecoterapia pode ajudar é num AVC ou num derrame, é isso? Ou num traumatismo craniano. Tá. Sim. Como é que funciona isso? Faz com que recupere o quê? Então, força, equilíbrio? Exatamente. Trabalha da mesma maneira como a gente trabalha com criança ou com adolescente. Né? Um dos cuidados a mais que a gente tem que ter com uma pessoa que teve um AVC é sempre estar aferindo a pressão arterial antes da sessão e depois da sessão. É claro que essa pessoa também vai passar por uma avaliação da fisioterapia, da psicologia, vai ter que vir com uma prescrição médica do mesmo jeito, mas a gente vai estar trabalhando a questão dentro dos objetivos, né? Dentro da avaliação, a gente vai ver quais são os objetivos e vai estar trabalhando. O AVC são 6 fases onde essa pessoa que teve o AVC passa. Então, dependendo de cada fase, a gente vai estar fazendo os objetivos. O traumatismo craniano também a gente vai ver dependendo do que foi lesionado no traumatismo craniano. Mas hoje, né, com essa questão da qualidade de vida e das pessoas estarem vivendo muito mais do que antigamente, a gente também utiliza a ecoterapia para pessoas idosas que não tenham patologias, mas que queiram manter um bom equilíbrio, uma boa postura, porque a gente sabe que com o passar do tempo, o que a gente perde? O equilíbrio. Tanto é que, né, eu sou fisioterapeuta, mas o que a gente sempre fala? Tira tapete, porque vai enroscar o pé, não ergue o pé, vamos colocar corrimão, vamos fazer algumas adaptações. Exatamente. E a ecoterapia, como ela trabalha com o equilíbrio e a postura, então a gente pode estar trabalhando com esse idoso em cima do cavalo para estar readquirindo esse equilíbrio e essa postura. Assim como tem um mínimo, uma idade mínima, tem uma idade máxima ou não? Não. Aí é melhor ainda, né? A gente já proporcionou 2 cursos de ecoterapia, né? Junto com a ANDE, que é a Associação Nacional de Ecoterapia. Em agosto a gente vai estar fazendo o 3º básico de ecoterapia aqui em Ponta Grossa. E tem um dos coronéis que vem de Brasília, que também é professor do curso, que ele monta cavalo, ele salta cavalo, tem vários prêmios e já é uma pessoa idosa. Né? Então não tem idade para andar a cavalo. Tá. Sabe por que eu te pergunto isso? Porque de repente tem muitas pessoas nos assistindo que têm condições financeiras, por exemplo, de fazer uma terapia como essa. Sim. E buscar, como você falou, mais equilíbrio, mais força muscular para uma qualidade de vida, exato. Né? E é possível, então, sim, mesmo possível. Sem ter nenhuma patologia. Mesmo sem ter nenhuma patologia. Né? Quando ela já está entrando numa idade onde ela está vendo onde está perdendo, né? Então para a gente manter a mesma coisa. Hoje as academias estão cheias de pessoas da terceira idade. Exatamente. Né? Porque vão lá para buscar força, que estão perdendo, o equilíbrio, a mesma coisa a gente pode estar trabalhando com a ecoterapia. Muito interessante isso. Assim como idosos, no começo da nossa entrevista você falou de crianças hiperativas. Eu queria buscar esse gancho e voltar um pouquinho lá, porque eu sei que um dos grandes problemas que hoje muitas famílias enfrentam é a famosa hiperatividade. E aí é muito mais fácil e muito mais prático medicar e fazer com que a criança fique lá quietinha, amortecida, né? Desculpe os médicos que estão me assistindo, mas é uma verdade. E eu acredito que se você proporciona que a criança faça uma prática onde ela busque baixar um pouquinho essa atividade toda, vai ser muito melhor para ela. Como é que a ecoterapia funciona nesse caso?
Então, bem como você falou, né? Essa criança, ela chega, e assim, eles chegam com uma ansiedade maior ainda, porque vão montar. Então, qual é o trabalho do terapeuta? Não sou eu que trabalho com essas crianças, é a pedagoga normalmente, ou a psicóloga, mas é tentar diminuir essa ansiedade, né? Vamos acalmar, vamos primeiro escovar o cavalo, vamos primeiro manusear o cavalo e deixar o montar para o final. Ou seja, o que é mais gostoso, o mais esperado para depois. Você vai, né? Como um trabalho assim. E essa ansiedade baixa, essa hiperatividade baixa mesmo, porque o desgaste energético também dessa criança em cima do cavalo é grande, por conta dos movimentos. Claro que a criança com determinada patologia, a gente só utiliza o passo, né? Mas o cavalo nos dá o passo, o trote e o galope. Então, uma criança com hiperatividade, mas que ela consiga se manter em cima do cavalo, a gente vai poder estar trabalhando com o trote e com o galope. O que o desgaste energético é maior ainda. Né? Então, baixa essa ansiedade e essa criança consegue ter um nível melhor de concentração, de atenção. Eu tenho um exemplo, a minha mãe é professora numa escola da rede municipal. E, por acaso, ela tem um aluno que vai para a ecoterapia. Ele é praticante da pedagoga na quarta-feira. E a minha mãe diz assim, é incrível o dia que ele vai, porque eu sei quando ele está na aula. Volta calmo. Ah, entendi. Tranquilo. Mas funciona diferente das outras crianças, que você comentou que algumas crianças você tem que ir devagar, você não pode até fazer os 30 minutos de aula, porque a criança cansa muito. Mas o objetivo com o hiperativo não é fazer ele cansar? Exatamente. Então, assim, esse tempo de 30 minutos a 40 minutos é um tempo que é preconizado pela ANDE, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, por meio de estudos que já foram realizados, então é esse tempo. Claro que seriam crianças que poderiam estar fazendo 2 vezes na semana, mas hoje, por conta do nosso número de terapeutas que a gente tem, que é diminuído, a gente tem que atender só 1 vez por semana. Mas são casos em que a gente poderia estar atendendo mais do que 1 vez por semana, sim. Entendi. Bom, ficou claro aqui, eu acredito, para todo mundo, que a ecoterapia serve para diversas patologias, independente da idade, e que tanto para crianças conseguirem motivação, como para crianças que precisam se acalmar, se tranquilizar. Hoje existem algumas patologias que até não sei por que estão crescendo tanto, que a gente vê um número muito maior hoje com crianças com síndrome de Down, com autista. Por que isso, Luísa? Você tem um estudo lá, por que isso está acontecendo? O autista tem aumentado muito o número mesmo. Eu acredito que, há alguns anos atrás, as pessoas não se esclareciam tanto das coisas, né? E por conta do preconceito, era aquela coisa de vamos esconder, vamos ficar quieto, não vamos tanto atrás. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa quer tratar, né? Hoje, o preconceito, a gente sabe que ainda existe. Claro. Mas é uma coisa bem menor do que era antigamente e que eu vou de trás, eu quero o melhor para o meu filho, né? Hoje tem tantas terapias que ajudam até os pais a superar esse trauma também, porque quando um pai e uma mãe recebem a notícia, é um trauma, então tem psicologia, tem a parte de assistência social, que ajuda esses pais a passar por cima disso e falar, não, eu tenho que, do luto à luta, né? Entendi. Então eu tenho que tratar. Então eu acho que o grande aumento do número também, essa é a questão, né? Que as pessoas hoje vão atrás do tratamento, tanto da ecoterapia ou com qualquer outro tratamento. Mas o número de autistas, a gente vê lá na ecoterapia significativamente, enorme, né? Tem aumentado bastante. Eu sei que existem diferentes tipos de autistas, né? São sintomas diferentes, reações diferentes, etc. Vocês conseguem com a ecoterapia trazer o autista um pouquinho mais para o mundo de cá? Porque uma das principais definições chulas, vamos deixar bem claro aqui, do autista, é que ele tem um mundinho particular dele, né? Vocês conseguem com a ecoterapia fazer isso, uma maior participação do autista? Eu tive exemplos já de autistas clássicos, né? Que é aquele com bastante traços autistas. De quando eu saí de licença maternidade, eu atendi até 8 meses, e a criança não queria passar para outro terapeuta, né? Ali já foi um ponto. E era uma criança que durante o atendimento não mantinha contato visual comigo. E eu saí de licença maternidade, 4 meses, quando eu voltei, chegou o dia dessa criança novamente na ecoterapia.
E eu também tinha mudado um pouco, já não tinha mais a barriga, tinha cortado o cabelo e tal. E o dia que eu saí da sala e ela entrou na recepção, que ela me viu, ela correu e me abraçou. Falei, nossa, que formou um vínculo, né? Então eu consegui trazer, a gente conseguiu trazer um pouquinho para o mundo de cá, como diz você. Então, é claro que depende do nível de autismo, do espectro autista, que são vários, mas a gente consegue, sim, através do cavalo, através do movimento, através desse vínculo que a criança tem com o animal, principalmente, a gente consegue trazer um pouquinho para o nosso mundo, digamos assim. Né? Ó, tô adorando aqui o nosso bate-papo, eu tenho que chamar o nosso último intervalo, prometo que breve. E no próximo bloco, o meu alerta é com você, empresário que está assistindo, que talvez possa participar de uma maneira mais ativa da ecoterapia, aqui em Ponta Grossa e em Carambeí. 2 minutos e a gente já volta. O programa Falando de Saúde está retornando. E é o nosso último bloco com a fisioterapeuta Heloíse Egler falando sobre ecoterapia. Já falamos sobre várias patologias, mas agora vamos falar uma parte mais divertida, mais amena, que pode ser, né? Sim, também. Tem um ditado que as pessoas falam assim, tá nervoso, vai pescar. A gente pode mudar ele, né? Sim. Tá nervoso, vem a cavalgar. Exato. Muito bom. Nós conversávamos no intervalo que vocês proporcionam trabalhos com as empresas. Isso. Como é que é isso? Então, na verdade, sim, trabalhos, a ecoterapia para empresarial, digamos assim, né? Na verdade, são empresas em que a gente traz para a ecoterapia para fazer uma vivência com o cavalo, né? Um final de semana ou apenas um sábado. Algumas empresas que queiram levar um número de funcionários, a gente faz esse trabalho também, né? Para aliviar o estresse, para mudar um pouco às vezes, aquele ritmo da empresa acelerado, que tem que ter, ganhar, né? E tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, às vezes a gente pega tanto em qualquer âmbito da empresa, tanto a gerência, a diretoria, as pessoas que trabalham no chão de fábrica mesmo, para trabalhar essa outra parte com o cavalo, que também nos dá um alívio do estresse, nos descansa, nos acalma, né? E tira um pouco dessa correria do dia a dia. Ah, que interessante isso. E qualquer empresa pode participar. Isso, qualquer empresa pode participar. É claro que com horário pré-agendado. Sim, a gente faz um programa para essa empresa, né? Ver quais são os objetivos dessa empresa também, que seria como se fosse um treinamento. Ao invés de ser um treinamento feito dentro da empresa, a gente traz esse treinamento junto com o cavalo. Gente, que é divino isso, né? Porque além das pessoas voltarem motivadas, sim, voltam desestressadas. Esse é o objetivo principal. Né, de tirar o estresse e motivar, voltar para o trabalho na outra semana. Nossa, genial, adorei a ideia. Você gostou? Quer que a sua empresa passe por isso também? Você pode telefonar 42-3227-0728. Quero mais informações, quero fazer parte da ecoterapia, quero levar um grupo, participar de ecoterapia, ou quero ajudar a ecoterapia. Eu acho importante a gente usar esse espaço, usar a ETV, que hoje entra em tantos municípios diferentes, na casa de tantas pessoas, porque muitas vezes a pessoa já sentiu na pele a necessidade, como você mesmo falou, tem fila de espera, depende das prefeituras, de voluntários como a Silvia, e muitas pessoas podem ajudar, né? De que maneira? Entra em contato pelo mesmo telefone? Como é que funciona? Isso, pode entrar em contato pelo mesmo telefone. Eu tenho certeza que vai estar passando também o e-mail, né? Para as pessoas entrarem em contato, para estarem ajudando e estarem participando e estarem conhecendo o trabalho também, né? Convido a todos a irem tanto ao centro aqui em Ponta Grossa quanto em Carambeí, para conhecer o nosso trabalho, ver de perto como é que e a gente acaba se emocionando mesmo, não tem como. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com o nosso dia a dia e acha que uma dor de cabeça é um problema enorme. E quando você chega lá, você vê que a tua dor de cabeça não é nada, né? E você vê essas crianças sorrindo, felizes em cima do cavalo. Então, tantas pessoas que podem estar ajudando. A gente está com um programa da ABQM, um programa novo. Até a Catarina, que é a responsável, veio essa semana para cá para visitar. É um programa onde a sua empresa apadrinha 2 crianças, a ABQM apadrinha mais 2. Ai, que genial isso. Então, é um convênio que a gente está querendo estabelecer, mais um convênio com a ABQM, que é a Associação Brasileira de Quarta de Milha, fica em São Paulo. Essa associação, ela ajuda alguns centros de ecoterapia e o nosso é o primeiro no Paraná.
Tá. Né? E esse novo convênio que eles estão estabelecendo é assim. Então, a empresa apadrinha 2 ou 3 ou 10 crianças, a ABQM apadrinha as outras 10. Proporcional ao número que a empresa Exatamente. conseguiu. Olha que legal. Você quer participar, quer ser padrinho de uma criança? Porque pode, não pode, uma pessoa física ser madrinha ou padrinha de uma criança. Exatamente. Uhum. Você pode ligar 42 3227 0728. Você vai fazer bem a alguma pessoa, vai fazer bem a alguém e com certeza isso volta em dobro. E né? a gente diz assim, que a gente não trata uma criança, a gente trata uma família. Ah, com certeza. Porque o bem que essa criança, né, ela leva para casa, né, e melhora a qualidade de vida dela e da família também. Né? Entendi. Adorei te receber, viu? Obrigada, eu que agradeço. Um bate-papo agradeço. informal, descontraído, leve e que quer aqui fazer esse alerta, né, a todo mundo que está assistindo, que tem alguém com alguma patologia séria em casa ou que pode ajudar quem tem a conhecer os centros de reabilitação, Sim. que são chamados assim também, de ecoterapia, ligar, ajudar ou se informar. Vou repetir o telefone, 42 3227 0728. Hoje eu conversei com Heloíse Eschler. Muito obrigada. Obrigada, viu? Foi um prazer te receber, parabéns pelo trabalho e que Deus continue iluminando toda essa equipe que além de trabalhar, dá muito mais de si, né? Dá amor, carinho e atenção para quem precisa lá. Amém. Muito obrigada, a gente que agradece. Foi um prazer, falando de saúde, estar sempre com as portas abertas, tá Obrigada. Bom, o horário de hoje chegou ao final. Que pena, né? Passou voando. E eu quero aproveitar e mandar um beijo enorme para todos vocês de tantas cidades diferentes que estão ligadinhos aqui na ETV. Olha, se você quiser rever alguma matéria, rever alguma entrevista, basta curtir a nossa página no Facebook, TV Falando de Saúde, e lá você vai poder conhecer alguns dos muitos profissionais que aqui já passaram. Eu termino o programa agradecendo a equipe que faz esse programa acontecer, ao Armazém do Marceneiro, que decora o nosso estúdio, a Ideato Acrílicos e ao Armazém da Moda, que me veste. Principalmente a sua audiência. Obrigado por permitir que eu entre aí na sua casa. Até a próxima terça, às 8 horas da noite, aqui na ETV. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau.